Se por um lado temos o PSD, o seu presidente, responsável pela situação em que vivemos hoje, e temos corresponsáveis, aqui também não há só o agressor, aqui também há vítimas. Se o agressor nesta matéria foi o presidente do PSD, se os corresponsáveis são o primeiro-ministro e o ministro Paulo Portas, há aqui vítimas. Vítimas que sofrem hoje devido a este tipo de situação. E as vítimas às mãos de Alberto João Jardim são os madeirenses e porto-santenses. Não aponte a culpa toda para Lisboa. Quem governa a Madeira não é Lisboa, não é o Terreiro do Paço. Não é a maçonaria, não é a trilha eleitoral, nem é o Bush. Quem continua a governar a Madeira e quem governou a Madeira foi Alberto João Jardim. A tirar as culpas para Lisboa. A tirar as culpas para Lisboa é atirar areia para os olhos dos madeirenses e dos porto-santenses. Atirar as culpas para Lisboa é pedir aos madeirenses que fixem o olhar em Lisboa e esqueçam-se dos verdadeiros responsáveis. Atirar culpas para Lisboa é cobardia da parte de um partido que governa a região autónoma da Madeira há 30 anos e que enterrou os madeirenses nesta dívida colossal. É por isso que é necessário dizer aos madeirenses: é necessário dizer aos madeirenses e porto-santenses que a culpa, infelizmente, não mora em Lisboa. A culpa mora na região autónoma da Madeira e tem um partido que é responsável pela atual situação, que é o PSD. Não tentem continuar a enganar os madeirenses, a tentar desviar as atenções, a enviar as culpas para Lisboa. E é engraçado que nós, nos últimos dias, assistimos ao silêncio do Sr. Presidente do Governo. Mas assistimos também ao silêncio de outras pessoas que estão à volta do Sr. Presidente do Governo. Parece que este silêncio de algumas pessoas em torno do Sr. Presidente do Governo é um silêncio comprometedor, porque querem fugir às responsabilidades que também têm. Não há só um responsável, há mais responsáveis. Todos os secretários que estão neste governo são responsáveis pela atual situação da região, que a região atravessa. Mas é interessante analisar o que se passa também nas segundas e terceiras linhas do poder regional. Se fazem silêncio em termos da opinião pública em relação às críticas que fazem em segredo ao Dr. Alberto João Jardim, o que é verdade e nós sabemos é que hoje dentro do PSD não há silêncio. Dentro do PSD há muita crítica ao seu líder regional. E há dentro do PSD, um PSD cada vez mais dividido, completamente em ruptura, que hoje já vai tendo laivos dessa ruptura na praça pública. Mas internamente, o que se assiste dentro daquele partido, e nós sabemos o que se passa lá, é um passa-culpas, é empurrar a responsabilidade, é tentar deitar as culpas todas em Alberto João Jardim, esquecendo muitas vezes as segundas figuras que ajudaram em todo este processo. Nós, Partido Socialista e os madeirenses, estão atentos ao que se passa. Esta coisa de querer encontrar um único culpado dentro de um partido tão grande e com tantos responsáveis e que foram irresponsáveis na governação, tem também os seus objetivos. Nós sabemos que querem afastar o Dr. Alberto João Jardim. Mesmo dentro do PSD há pessoas que querem afastar o Dr. Alberto João Jardim, mas querem enganar os madeirenses. Nós também entendemos que o Dr. Alberto João Jardim é prejudicial à Madeira e deve abandonar as funções que tem à frente do Governo, porque já não está à altura dos desafios da Madeira do presente e do futuro. Mas apesar de entendermos que o Dr. Alberto João Jardim hoje não é solução e é problema,
também entendemos que os senhores do PSD, que são tão responsáveis como eles, não podem passar culpas e se apresentar aos eleitores como se não tivessem responsabilidades neste processo. O PSD não pode querer branquear o seu símbolo. O símbolo laranja do PSD hoje está manchado. E essa mancha não sai. Essa mancha é o suor e sangue dos madeirenses. Essa mancha é o desemprego. Essa mancha são os sacrifícios que nos pedem. Essa mancha são as falências. Essa mancha é a imigração. É essa mancha que representa hoje o símbolo do PSD. E podem lançar a propaganda em cima da propaganda. O símbolo está lá. Podem os responsáveis se esconder atrás do símbolo. Mas hoje o símbolo do PSD e aquelas setas já não representa o caminho para o céu, representa, infelizmente para os madeirenses, o caminho para o inferno. PS. O Dr. Alberto João Jardim fez, de facto, a dívida com os seus companheiros de partido, essa dívida abençoada que agora é a dívida maldita dos madeirenses e dos porto-santenses, e prepara-se para, nos próximos dias, assinar o plano de resgate para a Madeira. Eu queria esclarecer os madeirenses e porto-santenses. Este plano de resgate não vai nos facilitar a vida. O Dr. Alberto João Jardim, quando pelo seu punho assinar este plano de resgate, o que ele está a fazer é a resolver os problemas de tesouraria do Governo Regional e a mandar a dívida para cima de todos os madeirenses e dos porto-santenses. Porque quem vai pagar aquela dívida, e com juros e com sacrifícios, não é o Governo Regional que a fez. Somos todos nós, cada um de nós, no seu dia-a-dia, daqui para a frente. E, infelizmente, o Dr. Alberto João Jardim não teve a coragem, neste processo todo, de falar aos madeirenses com clareza. Não pediu desculpas aos madeirenses por ter enganado todo um povo. Calou-se e remeteu-se ao silêncio. O Dr. Jardim, penso, nestes últimos 30 anos, nunca teve 3 meses de tanto silêncio. Um homem que falou tanto no mês de setembro e no início de outubro, em véspera das eleições, então, em novembro e dezembro, remeteu-se ao silêncio. Um homem que tinha tanto para dizer aos madeirenses e remete-se ao silêncio. E eu pergunto, um governante que vai a eleições, que mente descaradamente, que engana o seu povo e que depois faz ao contrário do que diz, não rasgou na cara do povo o contrato eleitoral que tinha acabado de ser assinado no passado dia 9? O Dr. Jardim, ao dar o dito por não dito, desobrigou todo o seu eleitorado, os tais 48% de eleitores que votaram nele. Desobrigou-os para seguir o seu caminho. O que o Dr. Jardim disse aos madeirenses e porto-santenses foi: eu não vou cumprir o que vos prometi. E eu enganei-vos. Daqui para a frente estão desobrigados de continuarem a seguir aquilo que eu dou como orientações para a Madeira. Em política tem que existir a palavra verdade. E eu pergunto, como se sentirá aquele eleitor que no dia 9, ainda acreditando que os exemplos dos 30 anos do Dr. Alberto João Jardim à frente dos destinos da região tinha garantido que ele ultrapassasse alguns problemas que nós vivemos e que, mesmo assim, perante aquele mundo de dívidas de mais de 6 mil milhões, dirigiu-se às urnas e depositou o voto no Dr. Alberto João Jardim, confiando na palavra dele. E que hoje vê um mundo ao contrário. Vê um mundo completamente às avessas. A realidade a contradizer cada palavra do Sr. Presidente do Governo. Como é que se sente hoje esse eleitor? O eleitor que foi às urnas, sabendo da dívida, mas não sabia o que iria acontecer a seguir.
O eleitor que foi às urnas, de olhos vendados, porque não nos disseram que sacrifícios é que iriam pedir a todos nós. E é lamentável que em todo este processo das eleições que agora se realizaram no dia 9 de outubro, que não existisse da parte do Sr. Presidente da República e do Sr. Primeiro-Ministro uma palavra em relação ao que se estava a passar na região autónoma da Madeira. Eles não fizeram isto em Lisboa. Houve eleições em junho. E em junho, antes das eleições, soubemos qual era a dívida do país, soubemos das medidas da Troika, que sacrifícios iam ser pedidos a todos nós e depois fomos a votos. E quem exigiu foi o Presidente da República. E quem exigiu foi o atual Primeiro-Ministro. Para a região autónoma da Madeira, para o Sr. Primeiro-Ministro e para o Sr. Presidente da República, nós somos um povo de terceira. Somos portugueses de terceira. Em relação às eleições do dia 9 de outubro, o Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro já não quiseram saber que sacrifícios o povo madeirense ia suportar agora, depois das eleições. Ficaram reduzidos ao silêncio. Aquilo que foi a sua voz grossa antes das eleições nacionais foi o silêncio antes das eleições regionais. E, portanto, hoje nós olhamos também para os órgãos de soberania do país com alguma preocupação em relação à forma que continuam a ver a Madeira. Hoje estamos já em 2012. Aquilo que foi o ciclo político do PSD é hoje claro que o ciclo político do PSD aproxima-se do fim. É um ciclo político em que vai arrastar os pés por mais 4 anos, se chegar de facto a 4 anos. Este ciclo político é um ciclo em que eles vão tentar resistir. Eles vão tentar enganar os madeirenses. Eles vão lançar campanhas de desinformação contra a Madeira e contra os madeirenses. Eles vão tentar se agarrar que nem lhapas ao poder. Eles vão tentar manter esse poder a todo o custo. A direita não desiste de 30 anos de mordomias e de poder. Eles não entregam o poder facilmente. Vai ser necessário muita luta para acabar e para encerrar este ciclo. Mas quem tem que fazer essa luta não são só os partidos políticos. São os madeirenses que hoje têm a consciência da situação atual e da forma como o PSD trouxe a região a esta situação. O cidadão que vai sofrer as consequências destas medidas também tem o direito à palavra. Também tem o direito a fazer história na região autónoma da Madeira. Tem direito a lutar por um sonho de sucesso para a região autónoma da Madeira. E é neste povo, um povo sábio, sereno, que já muito suportou nos últimos anos, que nós, Partido Socialista, confiamos e acreditamos.